Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E na aula de hoje a gente vai trabalhar a fábula da formiga e da cigarra, que nós já vimos em outro momento. Vocês lembram dela? Então, para nós começarmos de modo bem tranquilo, nós vamos começar com material de apoio, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, lá no material de apoio, a gente tem essas frases aqui, que a professora já se adiantou um pouquinho e escreveu aqui na folha, porque a gente vai trabalhar com o quê? Com a ordem dessas frases. Lembram que nós falamos sobre a fábula? Nós descobrimos que fábula é um tipo de texto que é diferente da lista, não é mesmo? Onde os personagens são normalmente animais ou objetos, mas que têm características humanas, como, por exemplo, a fala. Conversamos sobre isso, vocês lembram? Ótimo. Então, hoje, a gente tem aqui o texto da cigarra e da formiga, que já vimos em outro momento, e nós vamos ter que organizar esse texto. Então, para a gente fazer isso, vocês estão vendo que tem aqui o iconezinho da tesoura, estão vendo? O que significa isso? Significa que primeiro a gente vai ter que recortar essas frases, não é verdade? Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão verificar se todo o material de vocês está aí para a nossa aula de hoje. Se não tiver, dá um pause na aula, pega o seu material. Se o seu material já está aí, dá um pause na aula e recorta primeiro as tiras para daí nós continuarmos a nossa atividade, tá certo? Então, pessoal, recortaram tudo? Arrumaram as frasezinhas aí? Então, agora nós vamos trabalhar com uma frase de cada vez. Para isso, nós vamos lá na página do livro, nós vamos voltar para o livro. Estamos no material de apoio e agora nós vamos para o livro. Olha lá, então. Deixa a professora organizar aqui. Então, lá no livro, a gente tem essa página aqui, né? Essa atividade que diz o seguinte. Na página 7 do material de apoio, que vocês já pegaram, que vocês já recortaram, né? Há frases que formam uma fábula, que é a fábula que nós já vimos em outro momento. Você deve organizá-las na ordem que os fatos aconteceram. Então, primeiro, nós vamos ler as frases junto com a professora, tá certo? Então, olha lá. A primeira frase diz o seguinte. A formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa. Então, essa é uma informação, né? A formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa. A segunda frase. A cigarra é a formiga. A outra. Ela foi procurar a formiga e pedir um pouco de alimento para ela. Enquanto isso, a cigarra, que era um pouco preguiçosa, ficou cantando e tocando seu violão. Moral. Antes de se divertir, cumpra sua obrigação. Ao chegar o inverno, a cigarra não tinha o que comer. A formiga não dividiu sua comida com a cigarra. Vocês lembram dessa fábula? Vocês lembram dessa história? Então, aqui essas frases são um resumo da história, né? São partes da história e nós vamos ter que começar a organizar. Vou fazer uma pergunta importantíssima para vocês. Todo texto, todo e qualquer texto, começa com o quê? Com a primeira frase? Não! Todo texto, independente do gênero que ele é, independente da forma que ele tem, todo texto começa com um título. Muito bem, todo texto começa com um título. Então, qual será dessas frases aqui que a gente leu que representa o título da fábula? Qual? Será que é esse grandão aqui primeiro que aparece, que é o título? Será que é a cigarra e a formiga? Como que era mesmo o nome da fábula que nós vimos? A cigarra e a formiga. Vejam só, a professora não vai recortar e colar aqui, certo? O que nós vamos fazer? Eu vou numerar
né? Coloca lá o que é primeiro, 2 o que é segundo, 3 o que é terceiro, tá certo? E vocês vão colar aí na página do livro na ordem que a professora vai solicitar, tudo bem? Então vamos lá? Então a primeira coisa que vocês vão ter que colar aí é o título. Como que é mesmo o título dessa história? A cigarra e a formiga. Então esse daqui é o número 1, é a primeira frase. Mas professora, você não disse que é título? Mas o título não é uma frase? A frase não pode ser um título? Sim, né? Vamos lá, então, olha lá. Então, a primeira coisa que vocês vão colar é o título, que é A Cigarra e a Formiga. Muito bem, então cola lá em cima, né, o título. Muito bem. Aí a história começa contando o quê? A história começa contando que a formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa. A história começa contando que ela foi procurar a formiga e pedir um pouco de alimento para ela. Começa contando que enquanto isso a cigarra, que era um pouco preguiçosa, ficou cantando e tocando seu violão. Será que a história começa com a moral? Lembram que a gente viu que moral é uma característica do texto de fábula, não é isso? Do tipo de texto fábula é onde aparece moral. Ela aparece no começo, a moral, ou a moral aparece no final? Muito bem, a moral aparece no final, então ainda não é a vez dela, certo? Será que o texto começa dizendo que ao chegar o inverno a cigarra não tinha o que comer? Ou será que o texto começa falando que a formiga não dividiu sua comida com a cigarra? O que vocês acham? Olha lá, o que será que é então? A formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa? Ou ela foi procurar a formiga pedir um pouco de alimento? Aqui, né, a formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa. Então, essa daqui é a segunda frase. Vejam só, gente, a gente pode, inclusive, conferir lá no texto. Olha lá, ó. Quer ver, ó? A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava os seus grãos, não é isso? Então, a formiga trabalhou muito durante o verão, guardou muito alimento em sua casa, enquanto isso, né, enquanto ela trabalhava, o que acontecia? Isso, então vamos lá, gente. Vamos lá para o nosso... Deixa eu abrir aqui a página de novo. Opa, só um pouquinho, vamos lá, aqui. Então, a segunda coisa é a formiga trabalhou. Então, vamos lá. A formiga trabalhou muito durante todo o verão e guardou muito alimento em sua casa. É isso que a história começa contando. Então, embaixo do texto, nós vamos colocar aquela frase ali, certo? Muito bem. Enquanto a formiga trabalhava, o que acontecia? A cigarra cantava e tocava o seu violão. Então, aqui, ó. Enquanto isso, o quê? Enquanto isso, o quê? Esse isso se refere ao quê? Ao trabalho da formiga, né? Quer dizer, a formiga trabalhava, enquanto isso acontecia, a cigarra, muito bem, a cigarra cantava. Então, esse aqui é o número 3, né? A terceira frase. Então, eu já tenho o título, já tenho o começo do texto, já tenho a segunda parte do texto. Muito bem, então a formiga trabalhava, enquanto isso a cigarra cantava. E aí o que aconteceu? O que a gente lembra da história? O que será que aconteceu? Será que ela aqui foi procurar a formiga? Quem foi procurar a formiga? A cigarra. Então, será que é isso? Será que depois dessa introdução, a frase que vem é contando que a cigarra foi procurar a formiga? Já sabemos que não é a moral, porque a moral é o final da história, não é? Ou será que diz lá que ao chegar o inverno a cigarra não tinha o que comer? Ou será que a formiga não dividiu sua comida com a cigarra? O que vocês acham? Chegou o inverno, o que aconteceu? A formiga foi lá para o seu formigueiro e a cigarra teve a consciência do que aconteceu com a cigarra. Que ela estava sem alimento. Muito bem. Então, olha lá. Ao chegar o inverno, então é a frase 4, é a quarta frase. Ao chegar o inverno, a cigarra não tinha o que comer. Chegou o inverno, a cigarra não tinha o que comer, a formiga estava bem guardadinha lá no seu formigueiro, com a sua comida estocada, não é isso? Muito bem. E aí? Colaram lá a frase 4? Muito bem, então,
A formiga trabalhou, a cigarra cantou, chegou o inverno, a cigarra percebeu que não tinha comida. O que será que a cigarra fez quando ela se deu conta de que ela não tinha comida e que o inverno tinha chego? Ela foi fazer o quê? Pedir comida para a formiga. Então, olha lá, ó. Ela foi procurar a formiga e pedir um pouco de alimento para ela. Então, essa aqui é a quinta frase, olha lá. Então, essa daqui é a quinta frase. Então, eu já tenho o título, já tenho as duas frases introdutórias, já tenho o acontecimento, quer dizer, o clímax, né, da história, o que acontece para mudar a história, né? E aí, a partir dessa mudança da história, as consequências. Então, muito bem, eu já vi que a cigarra foi pedir comida para a formiga. E aí, sobrou aí, no seu material e aqui na minha folha, só sobraram duas frases. Uma tem a ver com a moral e a outra diz o seguinte: a formiga não dividiu sua comida com a cigarra. Qual dessas será que é o final da história? Que vai encerrar a história? Que vai dar um desfecho para a história? A formiga não dividiu sua comida com a cigarra. A cigarra foi lá, pediu a comida e a formiga disse o quê? Não, lembram da frase? A formiga disse o quê? Você passou o verão todo cantando, então agora dance, né? Quer dizer, agora se vire, se mexa, resolva o seu problema, né? Então, vamos lá, número 6. A frase 6, coloca lá. É o encerramento da história, é o final da história. Percebem que a história teve um começo, né? Uma introdução do que estava acontecendo. Depois ela tem um acontecimento forte, que é o ápice da história. Depois tem as consequências e depois tem o final. É como se fosse uma curva, né? A gente começa lá embaixo, vai subindo, subindo, subindo. Aí temos o ápice da história e depois descemos para o final. Muito bem. E como esse texto se trata de uma fábula, toda fábula tem uma moral. Lembram que a professora comentou com vocês que as fábulas elas foram criadas no intuito de quê? De dar lições para as pessoas. Mas como quem criava as fábulas não queria ser perseguido, não queria ser preso, não queria ser punido, né, por dar lições, porque afinal de contas ele não dava lições ele dava lições para todas as pessoas, né? Para os governantes, para o povo, para todo mundo. Como essa pessoa que criava as fábulas, né, que contava as fábulas, que a gente ouviu um nome diferente, né, Esopo, lembram? Que era um escravo grego. Para não ser punido, ele usava o quê? Objetos ou animais, porque aí parecia, né? Ninguém se identificava com a história, né? Ninguém dizia, ele está falando de mim, ou ele está falando de outra pessoa. Não, era um animal, era um objeto, então, né? É como se a história não tivesse importância. Mas no fundo ela trazia uma lição de moral. Então, por ser uma fábula, a moral vem no final. Então, olha lá, a nossa 7ª frase é a moral. Antes de se divertir, cumpra a sua obrigação. Quer dizer, a cigarra até podia cantar e dançar, né? Mas ela também precisava fazer o quê? Trabalhar, se preocupar que o inverno ia chegar e ela precisaria se alimentar, não é verdade? Vocês conferiram então? Organizaram aqui na folha de vocês as frases de acordo com como a professora colocou aqui a ordem? Sim? Então, pessoal, por hoje é só. Hoje nós trabalhamos então com a ordem do texto, né? O texto ele não pode ser desorganizado, ele tem que ter um começo, um meio e um fim, tá certo? Então, por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.